Orientação da criança. Capítulo 60. O conhecimento das leis da vida. Maravilhas do corpo humano. Somos obras de Deus, e sua palavra declara que fomos formados de um modo terrível e maravilhoso. Ele preparou esta morada viva para a mente. Ela é primorosamente tecida, um templo que o próprio Senhor preparou para a habitação de seu Santo Espírito. A mente rege o homem inteiro. Todas as nossas ações, quer boas, quer más, originam-se na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. No entanto, muitos passam toda a vida sem instruir-se acerca do escrínio, o corpo humano, que contém esse tesouro. Todos os órgãos físicos são servos da mente, e os nervos, os mensageiros que transmitem suas ordens a cada parte do corpo, dirigindo os movimentos do mecanismo vivo. Ao ser estudado o mecanismo do corpo, deve dirigir-se a atenção para a sua maravilhosa adaptação de meios aos fins, para a ação harmoniosa e dependência dos vários órgãos. Despertando-se desta maneira o interesse do estudante e sendo ele levado a ver a importância da cultura física, muito poderá ser feito pelo professor para conseguir o desenvolvimento conveniente e hábitos corretos. A saúde deve ser conservada. Como o espírito e a alma encontram expressão mediante o corpo, tanto o vigor mental como o espiritual dependem em grande parte da força e atividade física. O que quer que promova a saúde física, promoverá o desenvolvimento de um espírito robusto e um caráter bem equilibrado. Sem saúde, ninguém pode compreender distintamente suas obrigações ou completamente cumpri-las para consigo mesmo, seus semelhantes ou seu Criador. Portanto, a saúde deve ser tão fielmente conservada como o caráter. Um conhecimento de fisiologia e higiene deve ser a base de todo o esforço educativo. Muitos não estão dispostos a estudar as leis da saúde. Muitos não estão dispostos a empregar o necessário esforço para obter um conhecimento das leis da vida e dos meios simples a serem empregados para a restauração da saúde. Não se colocam na relação correta para com a vida. Quando lhes advém a doença como resultado de sua transgressão das leis naturais, não procuram corrigir seus erros e então pedir as bênçãos de Deus. Não somente devemos educar-nos a viver em harmonia com as leis da saúde, mas a ensinar aos outros o melhor caminho. Mesmo entre os que professam crer nas verdades especiais para este tempo, lamentavelmente muitos são ignorantes com relação à temperança e à saúde. Precisam ser instruídos mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. O assunto deve ser conservado vivo diante deles. Essa questão não deve ser passada por alto como não sendo essencial, pois quase toda a família precisa ser despertada neste sentido. A consciência deve ser despertada quanto ao dever de praticar os princípios da verdadeira reforma. Os princípios de saúde no que se aplicam ao regime alimentar, exercício, cuidado das crianças, tratamento dos doentes e muitas outras coisas semelhantes devem receber muito mais atenção do que comumente se lhes dá. Estudar medidas preventivas. Demasiado pouco se atende às causas que servem de base para a mortalidade, para a enfermidade e a degenerescência que existem hoje em dia, mesmo nos países mais civilizados e favorecidos. A espécie humana está se deteriorando. A maior parte dos males que trazem ruína e miséria à humanidade poderia ser evitada e a capacidade de assim fazer está especialmente com os pais. Ensinar os filhos a raciocinarem da causa para o efeito. Ensinai vossos filhos para raciocinarem da causa para o efeito. Mostrai-lhes que, se violarem as leis de seu ser, devem pagar a pena com sofrimento. Se não puderdes ver melhoramento tão rápido como desejais, não desanimeis, mas instruí-os pacientemente, persisti até que seja alcançada a vitória. Os que estudam e praticam os princípios do viver saudável serão grandemente abençoados física e espiritualmente. A compreensão da filosofia da saúde é uma salvaguarda contra muitos males que estão continuamente aumentando. Instrução progressiva.
As crianças devem ser ensinados, já em pequeninas, os rudimentos de fisiologia e higiene por meio de lições simples e fáceis. E esse trabalho deve ser ensinado pela mãe em casa e fielmente continuado na escola. À medida em que os alunos avançam em idade, deve-se continuar a instrução neste sentido, até que estejam habilitados a cuidar da casa em que vivem. Devem compreender a importância de se prevenirem contra as moléstias pela preservação do vigor de cada órgão e importa que sejam instruídos na maneira de tratar as moléstias e acidentes comuns. Conhecimento dos fatos não é suficiente. Ao estudante de fisiologia, deve ser ensinado que o objeto de seu estudo não é simplesmente obter conhecimento de fatos e princípios. Isto só se mostrará de pouco valor. Ele pode compreender a importância da ventilação, seu quarto poderá estar suprido de ar puro, mas a menos que ele encha devidamente os pulmões, sofrerá os resultados da respiração imperfeita. Assim, a necessidade da higiene pode ser compreendida e supridos os meios necessários, mas a menos que sejam postos em uso, tudo será sem valor. O grande requisito ao ensinar tais princípios consiste em impressionar o aluno com sua importância de maneira que ele conscienciosamente os ponha em prática. É necessário o conhecimento das leis da natureza. Há assuntos usualmente não incluídos no estudo da fisiologia que deveriam ser considerados de muito mais valor para o estudante do que os detalhes técnicos geralmente ensinados nessa matéria. Como princípio fundamental de toda a educação, deve-se ensinar à juventude que as leis da natureza são as leis de Deus, verdadeiramente tão divinas quanto os preceitos do Decálogo. As leis que governam nosso organismo físico, Deus as escreveu sobre cada nervo, músculo ou fibra do corpo. Cada violação descuidada ou negligente dessas leis constitui um pecado contra o nosso Criador. Quão necessário é, pois, transmitir um completo conhecimento dessas leis. Regularidade no comer e no dormir. A importância da regularidade no tempo de comer e dormir não deve passar despercebida. Desde que o trabalho da construção do corpo ocorre durante as horas do descanso, é essencial, especialmente na juventude, que o sono seja regular e abundante. Ao regular as horas do sono, não se deve proceder com descuido. Os estudantes não devem adquirir o hábito de permanecer em pé até a meia-noite e tomar as horas do dia para o sono. Se acostumaram a fazer isso em casa, devem corrigir o hábito deitando-se à hora devida. Levantar-se-ão então pela manhã descansados para os deveres do dia. Insistir nos hábitos corretos de saúde. Deve-se insistir nos hábitos corretos de comer, beber e vestir. Maus hábitos tornam os jovens menos susceptíveis à instrução bíblica. As crianças devem ser guardadas contra a condescendência com o apetite e especialmente contra o uso de estimulantes e narcóticos. As mesas de pais cristãos não devem estar repletas de alimentos que contenham condimentos e especiarias. Não devemos condescender com qualquer hábito que enfraqueça as energias físicas e mentais ou prejudique de qualquer maneira nossas faculdades. Devemos fazer tudo o que estiver nas nossas forças para nos conservarmos com saúde, para podermos ter disposição dócil, mente clara e sermos capazes de distinguir entre o santo e o comum e honrar a Deus em nosso corpo e nosso espírito, que a Ele pertencem. A importância da posição correta. Entre as primeiras coisas que se devem ter em vista, figura a posição correta, tanto estando sentados como de pé. Deus fez o homem ereto e deseja que ele possua não somente o benefício físico, mas também o mental e o moral, a graça, a dignidade, compostura, ânimo e confiança em si, que uma atitude ereta em tão grande maneira tende a promover. Dê ao professor instruções neste ponto pelo exemplo e por preceitos. Mostre o que é uma posição correta e insista em que ela seja mantida. A respiração e a cultura da voz. A seguir em importância à posição correta estão a respiração e a cultura da voz.
Aquele que senta ou fica em pé com o corpo direito está em melhor condição do que outros para respirar convenientemente. O professor deve impressionar seus alunos com a importância da respiração profunda. Mostre como a salutar ação dos órgãos respiratórios, auxiliando a circulação do sangue, revigora o organismo todo, estimula o apetite, promove a digestão e leva a conciliar um sono profundo e agradável. Desta maneira, não somente refrigerando o corpo, mas também acalmando e tranquilizando o espírito. E ao ser apresentada a importância da respiração profunda, deve insistir-se na prática. Deem-se exercícios que a promovam e cuide-se de que fique estabelecido o hábito. A educação da voz ocupa um lugar importante na cultura física, visto que ela tende a expandir e fortalecer os pulmões e, desta maneira, afastar as moléstias. Para se conseguir correta expressão na leitura e na fala, faça-se com que os músculos abdominais desempenhem papel amplo na respiração e que os órgãos respiratórios não fiquem constrangidos. Que a tensão sobrevenha aos músculos do abdômen em vez de aos da garganta. Grande cansaço e séria enfermidade da garganta e pulmões podem-se assim evitar. Deve prestar-se cuidadosa atenção para se obter uma articulação distinta, sons macios e bem modulados e uma enunciação não demasiado rápida. Isso não somente promoverá a saúde, mas aumentará grandemente a suavidade e eficiência do trabalho do estudante. 3 coisas essenciais para a felicidade da família. No estudo da higiene, o professor ardoroso aproveitará todas as oportunidades para mostrar a necessidade de perfeita higiene, tanto nos hábitos pessoais como no ambiente. Deve ser encarecido o valor do banho diário para promover a saúde e estimular a ação mental. Deve-se também conceder atenção à luz solar e à ventilação, à higiene do quarto de dormir e da cozinha. Ensinai aos alunos que um quarto de dormir saudável, uma cozinha perfeitamente limpa, uma mesa arranjada com gosto e suprida de alimentos saudáveis farão mais no sentido de conseguir a felicidade da família e a consideração de todo visitante sensato do que o faria qualquer porção de mobília dispendiosa na sala de visitas. Que mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes, é uma lição não menos necessitada hoje do que quando foi dada pelo Divino Mestre, há 1800 anos. Compreender os remédios da natureza. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de os aplicar. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente esse conhecimento. O uso dos remédios naturais requer certo cuidado e esforço que muitos não estão dispostos a exercer. O processo da natureza para curar e construir é gradual, e isso parece vagaroso ao impaciente. Demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências. Mas no fim se verificará que a natureza, não sendo estorvada, faz seu trabalho sabiamente e bem. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ganharão em saúde de corpo e de alma. Um código amplo. Em relação àquilo que podemos fazer por nós mesmos, há um ponto que requer cuidadosa, meditada consideração. Preciso familiarizar-me comigo mesmo. Preciso ser sempre um estudioso de como cuidar deste edifício, o corpo que Deus me deu, de modo que o preserve nas melhores condições de saúde. Preciso alimentar-me com aquilo que for para o meu melhor bem fisicamente, e devo tomar especial cuidado em vestir-me de tal modo que promova uma saudável circulação do sangue. Não devo privar-me de exercício e ar. Devo desfrutar toda a luz solar que me for possível. Devo ter sabedoria para ser um fiel guarda de meu corpo. Eu estaria fazendo uma coisa muito pouco sábia se entrasse num quarto frio quando estou transpirando. Estaria me mostrando um mordomo imprudente se me permitisse sentar-me onde houvesse uma corrente de ar,
e assim expor-me a um resfriado. Eu não seria sábio se me sentasse com os pés e membros frios e assim permitisse que o sangue afluísse das extremidades para o cérebro ou para os órgãos internos. Devo proteger sempre os meus pés em tempo frio. Devo comer regularmente do mais saudável alimento que me proporcione a melhor qualidade de sangue e não devo trabalhar com intemperança se estiver em meu poder evitá-lo. E quando violo as leis que Deus estabeleceu em meu ser, devo arrepender-me e reformar-me na mais favorável condição, sob o cuidado dos médicos providos por Deus, ar puro, água pura e a preciosa e restauradora luz solar. Individualmente responsáveis para com Deus. Nosso corpo é a possessão adquirida de Cristo, e não nos achamos na liberdade de fazer com ele o que nos apraz. Todos quantos compreendem as leis da saúde devem reconhecer sua obrigação de obedecer a essas leis estabelecidas por Deus em nosso ser. A obediência às leis da saúde deve ser considerada questão de dever pessoal. Nós mesmos temos de sofrer os resultados da lei violada. Cumpre-nos responder individualmente a Deus por nossos hábitos e práticas. Portanto, a questão quanto a nós não é qual é o costume do mundo, mas de que maneira eu, como indivíduo, tratarei a habitação que Deus me deu.